Estudo de hoje: a santificação do sábado. Quando entendemos que na criação, Deus estabeleceu o sábado para ser santificado, vem a pergunta: como santificar o sábado, segundo a vontade daquele que o estabeleceu no princípio do mundo? Na Bíblia, Deus deixou diretrizes claras de como o sábado deve ser santificado. Esse dia santo e sagrado precisa começar a ser santificado do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Deus determinou: de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Levítico 23, versículo 32. Apesar desse sábado mencionado ser o sábado cerimonial, o princípio do início e término do sábado, da lei dos 10 mandamentos, é o mesmo. Para o sábado ser observado, de uma tarde a outra, é necessário que se faça uma preparação antecipada. Os alimentos para as refeições, os que precisarem ser cozidos, refogados ou assados, devem ser preparados antes das horas sagradas. Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, guardai para vós, até amanhã. Êxodo 16, versículo 23. Também, tudo que precisar ser comprado, vendido ou negociado, deve igualmente ser realizado antes do sábado. Comprar, vender ou negociar, durante as horas santas do sábado, atrai a ira de Deus. A Bíblia diz: também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe, e toda a mercadoria, que vendiam no sábado, aos filhos de Judá, e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este, que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura, não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Neemias 13, versículos 15 a 18. No livro de Isaías, encontramos uma passagem muito significativa, trazendo algumas orientações de como devemos proceder durante as horas sagradas do sétimo dia. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado, não cuidem dos seus próprios negócios, no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de alegria, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando, em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Isaías 58, versículo 13. A expressão, nem fiquem conversando à toa, significa que precisamos cuidar dos assuntos que conversamos durante o sábado. Se não podemos nos envolver em negociações financeiras durante o sábado, falar desses negócios, ou termos conversas levianas, que não envolvem assuntos espirituais, igualmente não convém, nas horas sagradas do santo dia. O fato de Deus condenar apenas os pensamentos envolvidos em negócios, em seu santo dia, é mencionado no seguinte texto: dizendo: quando passará o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo? Jurou o Senhor, pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Amós 8, versículos 5 a 7. Em nossa experiência em santificar o sábado, surgirão situações em que vamos nos perguntar: posso fazer isso durante o santo sábado? Existe um princípio que nos ajuda nesta questão, e ele é o seguinte: se posso fazer antes ou depois do sábado, tal ação não deve ser feita durante o sábado. Essas obras, que não podem de forma alguma serem realizadas durante o sábado, envolvem consertos de roupas, engraxar um sapato,
limpar uma casa, lavar louça, etc. Em o Novo Testamento, temos um exemplo desse critério. Jesus havia sido morto e sepultado, mas como a unção de seu corpo não pôde ser feita antes do sábado, a mesma foi planejada para ser realizada no primeiro dia da semana. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo, cavado na rocha, que nunca havia sido usado. E era o dia da preparação, e já estava para começar o sábado. As mulheres, que haviam seguido Jesus, desde a Galileia, foram com José, e viram o túmulo, e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois, voltaram para casa, e prepararam perfumes e óleos, para passar no corpo dele. E no sábado, elas descansaram, conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias, que tinham preparado, e algumas outras com elas. Lucas 23, versículos 52 a 56, 24 versículo 1. Durante o sábado, as obras de amor e restauração, em favor da humanidade, que não podem esperar, devem ser realizadas. Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha, e no sábado, ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a lei permite ajudar os outros no sábado. Mateus 12, versículos 11 a 12. A questão neste texto não era os fariseus dizendo que o sábado devia ser observado, e Jesus dizendo que não era preciso guardá-lo, mas a discussão entre eles era o que era permitido ou não fazer nas horas sagradas do sábado. Jesus deixou claro que é permitido fazer o bem, também durante o santo sábado. As horas do sábado podem ser usadas para fazermos o bem às pessoas, sem que sejamos recompensados financeiramente por estas ações. Parte do sábado deve ser dedicado ao culto na igreja, como era costume de Jesus. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Lucas 4, versículo 16. O sábado também pode ser empregado para ficar com a família junto à natureza e aproveitar esses momentos para orar e falar de Deus às pessoas. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Atos 16, versículo 13. Assim, todos os povos e todas as pessoas que aceitarem guardar o sábado serão grandemente abençoadas. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículo 3 a 7.